Fala, minha tropa, finalmente estamos de volta aqui. Dessa vez eu vou trazer para vocês um novo quadro que irá se iniciar neste canal, no qual eu irei ranquear os jogadores pelo seu desempenho e tal. Vou dizer para vocês aqui o que eu acho de todos os jogadores. Iremos começar essa tier list, o primeiro ranqueando e comentando com ele mesmo, que vocês já devem imaginar, Felipe Nogueira, o cara que terminou em primeiro lugar no ranking antes de acabar o LP Stadium. Enfim, sem mais delongas, bora começar, galera. Bom, então como vocês estão vendo aí, tropa, eu irei ranquear aqui o melhor, que eu irei dizer qual o torneio para mim ele foi melhor. Muito bom, tem o bom, mediano, o ruim e o pior de todos. No caso seria só um mesmo que vai ser, que é o pior, e lá em cima está o melhor. Então vamos começar essa brincadeira aqui. Bom, o Felipe, eu consegui um vídeo dele aqui do torneio 1, que eu tenho alguma memória sobre o torneio 1 para vocês, mas não é tanta minha memória, cara, mas eu consegui rever algumas coisas aqui no torneio 1 para poder comentar. Vai ter do torneio 1 até o torneio 7, beleza, tropa? Porque o torneio 8, que foi o último torneio que teve, infelizmente a gente não tem mais os vídeos aqui, não tem mais no meu notebook. Então eu vou ficar devendo com vocês isso, tá bom? Então vou ranquear aqui o que eu acho do Felipe desde o torneio 1 em ordem crescente. Então vamos lá, tem até o torneio 7 aqui. Bom, torneio 1, cara, torneio 1 eu achei que o Felipe ele foi mais ou menos, cara, nesse torneio, sendo bem sincero pra vocês mesmo. O início de tudo lá no primeiro torneio, cara, que não teve nem gravação direito, não sei se vocês estão sabendo aí, mas esse torneio 1 não teve nem gravação, tanto que começa a partir do torneio 2, cara. Esse torneio ele foi muito no início, muito mesmo. Então esse torneio foi o beta de tudo, né, galera? Agora falando sobre o Felipe, o que eu lembro aqui, ó, nesse vídeo aqui, nessa foto, tá o vídeo do jogo dele contra o Eric, pra vocês. Ele enfrentou o Eric na preliminar, quer dizer, nas quartas de finais, teve quarta nessa época. Ele enfrentou o Eric nas quartas de finais, no qual ele era bem favorito, aí não tem muito o que discutir, né? Era mais que obrigação dele passar pelo Eric, ele passou. Aí depois ele enfrentou o Davi, da Nicole, não é o Davi, tá? O nosso Davi Nascimento, não, tá? Que tá jogando agora. É o Davi, o primo da Nicole, galera. Isso daí vocês não conhecem, é quase como uma Lost Media aqui no nosso grupo, ele. Mas enfim, tem esse Davi da Nicole, que é um cara que ele era razoável. Só tinha basicamente força e é só isso, cara. Era vontade, nada mais. Aí na final ele enfrentou a Nayane. Eu achei que ele jogou bem, cara. Contra o Eric, né? Era obrigação dele jogar bem. Jogou bem contra o Davi. Sofreu um pouco para ganhar do Davi, eu lembro. Foi um jogo bem pegado ali, de dois jogadores com bastante físico e vontade. Mas Felipe passou. Chegou na final, ele enfrentou a Nayane, cara. Ele fez um belíssimo primeiro tempo para mim. E o segundo tempo também muito bom. Ele disse que estava dolorido já, tinha cortado o dedo para jogar essa final contra a Nayane. Ele acabou perdendo, foi vice-campeão no primeiro torneio. Mas, cara, eu achei que ele foi bem mediano nesse torneio aí, tá? Ele chegou na final, sim, verdade, mas, pô, contra o Eric, galera, né? O primeiro jogo era contra o Eric, tinha obrigação de ganhar. Aí contra o Davi, que era um cara que só tinha força, não tinha muita técnica. Aí sim, na Nayane, sim, que ele enfrentou um páreo duro, perdeu, se eu não me engano, de 5-3, tá? Pra ela, foi um baita jogo ali, uma boa final, um jeito de começar bem o primeiro torneio. Mas pra mim, cara, eu vou colocar o Felipe aqui como um bom torneio, vai. Vou colocar no bom, nessa categoria aqui, porque eu achei que ele não foi muito bem tecnicamente no primeiro torneio, não era aquele primor técnico, tá? Ele foi chegando na base da empurrância, mas ele chegou, cara, na final, isso eu não posso negar, então vai ficar aqui nessa categoria de bom, mais pelo desempenho dele, assim, mais pelos números, no caso, do que pelo desempenho propriamente, entendeu? Porque desempenho ele jogou, fazia um futebol mediano, mas chegou na final, cara. Isso aí tem que sempre levar em consideração. O cara conseguiu ser finalista, vice-campeão, então vai ficar nessa categoria bom aqui o primeiro torneio do Felipe Nogueira. Um torneio bem esquecível, hein? Bem esquecível, não tem nem vídeo quase, cara. Bom, continuando aqui, galera, torneio 2. Felipe, porra, que vão adiantar logo, né? O pior, cara, não dá, mano. Esse torneio 2, eu nunca parei pra comentar com vocês sobre o torneio 2 do Felipe. Mas, cara, começou errado na preparação.
A preparação do Felipe para esse torneio 2 foi um lixo, foi horrível, cara. O Felipe, ele comeu 1 hora, ele foi almoçar 1 hora antes do torneio começar, eu lembro disso. O torneio começou por volta de 3h30, se eu não me engano, ou foi 4 horas, foi um dos 2 horários. Cara, o Felipe foi comer 2h30 da tarde. E além dele comer tarde pra cacete, ele ainda repetiu, cara. Tipo assim, o cara comeu e repetiu, mano, antes de um torneio. Mas tá bom, a organização desse torneio também, galera, agora, falando um pouco sobre a organização aqui, foi muito ruim, hein. Esse torneio já tinha prêmio, o torneio 1 também tinha prêmio, mas só deu 5 pessoas, cara. Foi o Felipe mais 4, só teve uma preliminar ali. E o nível desse torneio foi fraquíssimo. Quando eu fizer a tier list só desse torneio, vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre esse torneio em si, cara. Teve 5 jogadores apenas. Mas falando do Felipe, que é o foco aqui, o desempenho dele péssimo no torneio 2, cara. Ele foi 1 hora depois de comer, ele foi pro torneio, dane-se, entendeu? Tacou o dane-se aí e foi lá tentar a sorte, cara. Como ele é um azarado também, ele caiu na preliminar, que teve uma preliminar. Depois foi semifinal, né? No final. Mas antes teve uma preliminar que ele caiu nessa, teve o azar de cair nessa preliminar e enfrentar justamente a Nicole. Só tinha, olha, nesse torneio era ele, a Nicole, o Nicolas, o Samuel e só, cara. Era ele, o Nicolas, Samuel e o Gustavo também, verdade. 5 pessoas nesse torneio. Ele teve o azar de cair justamente contra a Nicole, depois de ter comido uma feijoada uma feijoada, cara, assim, no modo de dizer, né? Porque ele foi bem pesado, cara. Ele já era pesado, não tinha muita técnica. O cara ainda foi comer 1 hora antes de acontecer o torneio e ainda repetiu, mano. Tipo assim, começou errado na preparação. E o jogo que ele fez contra a Nicole foi horrível. Foi um 5-2 no qual ele foi amassado. Ele só fez um gol, porque naquela época não tinha fora. Mano, não tinha fora, mano. A bola saía e não era fora. Podia continuar jogando ali e dane-se. Era basicamente isso, torneio 2, cara. E a partida do Felipe foi sofrível, cara. Sofrível, a Nicole ganhou fácil, atropelou ele ali na preliminar, ele caiu logo na preliminar. E foi bem esquecível, cara. Essa participação foi o pior e disparado. Nenhum dos outros torneios ele foi tão ruim quanto esse torneio 2, cara. O próprio Felipe reconhece isso, que ele foi péssimo no torneio 2. Cara, chegou 1 hora do jogo, só era 8 minutos ainda nessa época, tá? Era 4 minutos no primeiro tempo e 4 minutos no segundo. Chegou determinada parte do jogo que a Nicole passou, era gol, mano. Ele ia marcar lá na frente ela, fazendo pressão alta. Aí ela passava dele e era gol, porque ele não tinha força, não tinha velocidade pra acompanhar ela ali, pra tentar desarmar, mano. Impressionante, o ataque dele era muito ruim também nessa época. Cara, o torneio 2 do Felipe foi um lixo, mano. Bem diferente desses torneios, bem diferente desse Felipe de agora, hein, que vem se mostrando aí um baita jogador, ainda continua sendo, cara. Mas o torneio 2 do Felipe, com certeza, mais disparado, foi o pior torneio do Felipe, cara. E ele mesmo queria esquecer esse torneio, mas infelizmente eu tô relembrando aqui pra ele, tá? Mas, cara, não conseguiu desarmar a Nicole, foi atropelado e não viu a cor da bola, mano. Torneio 2, sem sombra de dúvida, sem margem nenhuma pra discussão, foi o pior torneio do Felipe. Torneio 3. Torneio 3 foi o primeiro torneio de dupla que teve no LP, pra quem não sabe, galera. Foi aqui que começou. O Felipe, ele não foi bem também no torneio 3, tá? Ele caiu, contra a Nicole e Nayane. Olha o azar do cara, mano. Ele caiu na semifinal. Nessa época aí só era 4 duplas, teve 2 semifinal e uma final. Foi um dia que o campo tava liso, tinha acabado de chover, então tem todo esse porém aí, cara, que eu vou ter que pesar na balança aqui, tá? Mas ele jogou com Samuel também, cara, de parceiro aqui, pelo amor de Deus, né, mano? Samuel é um dos piores ranqueados, ele tava na zona do horror. Então vai esperar o quê? Pra enfrentar logo Nicole e Nayane, simplesmente isso. O cara caiu contra a Nicole no sorteio e depois caiu contra a Nicole e Nayane. Tendo o Gustavo ali, o Marcos, poderia enfrentar, ou o Denis e o Nicolas. Qualquer uma dessas duas duplas aí seria mais acessível do que Nicole e Nayane, mano. Simplesmente isso. A campeã do torneio 1 e a campeã do torneio 2 contra o Felipe e o Samuel, velho. Meu Deus do céu, era esse nível aí, cara. Era esse nível a dupla ali. Mas agora falando sobre o que interessa, que é o desempenho do Felipe. Cara, ele até conseguiu fazer algumas boas jogadas ali. O campo tava liso, verdade, mas tava liso pra todo mundo, né? Eu acho que isso não pode ser muleta pra dizer que ele jogou mal, cara, por causa disso. Não foi por causa disso, tá? Ele tava marcando pressão.
continuava lento ali, perdendo todas as divididas pra Nicole e pra Nayane, cara. Ele até conseguiu fazer umas 2, 3 jogadas, fez um gol de falta, verdade. Bom gol do Felipe, cara. Então até no top golaços aí, gol de falta. Elas também abriram a barreira ali, não sei pra quê, né? Mas enfim. Ele fez um golaço de falta, cara. Mas é só isso, cara, que dá pra lembrar dele assim. Não funcionou a dupla dele com o Samuel, obviamente, né? Não ia funcionar, um dos piores jogadores da história da LP. Mas enfim, cara. Ele não conseguiu, cara. O Felipe não conseguiu desempenhar um bom papel. Pra mim, ele não chegou a ser mediano, não, tá? Foi ruim esse torneio dele, cara. Desculpa, Felipe, eu sei que tu tava começando a melhorar, cara. Porque comparado ao torneio 2, foi muito melhor isso daqui. Mas não quer dizer que foi mediano nem bom, né? Foi ruim, cara. Tu fez um mau papel aqui na defesa, tu tava frágil ainda. Tu conseguiu uns 2 bons passes ali pro Samuel. Esse gol de falta, como eu falei, né? Mas só isso, cara, não salva esse torneio teu de ser ruim, tá bom? Não foi péssimo não, foi ruim. Dava pra ter feito coisa melhor, tava liso, tava, mas pô, tomou um gol muito besta, cara. Com 30 segundos ali, eu acho. Eles conseguiram tomar e tava dando muito espaço pra Nicole e pra Nayane trocar passes, cara. Felipe tava perdido taticamente, não sabia o que fazer, né? Porque também com um parceiro como Samuel pra dialogar, só o Messi, mano, só o Messi. Mas mesmo assim, cara, individualmente não fez um bom torneio não, tá, cara? Tava começando a melhorar. Mas pende mais pro mediano, mas eu acho ainda que foi ruim, tá bom? Como um todo foi ruim esse teu torneio, cara. Vocês perderam de 5-1, se eu não me engano, pra Nicole e Nayane. Uma derrota pesada, tá, Bruno? Duplas. Foi esse, o único gol foi esse, cara. O único gol foi esse de falta do Felipe aí. Dele e do Samuel, né, que passaram bem longe de conseguir esta classificação. Então o torneio 3 foi ruim do Felipe. Como um todo, infelizmente foi ruim. Torneio 4. Cara, o torneio 4 do Felipe é interessante, porque ele vinha de 2 torneios seguidos que ele não passava de fase, né? Aí o cara tem um confronto contra o Matheus, cara. Matheus Vinícius, ele mesmo, filho de policial, né? Um dos piores jogadores da época do LP também. Mas o Felipe conseguiu, cara, fazer o seu dever de casa, que era passar do Matheus, né? Óbvio. 10-2, uma vitória tranquila. Não, 10 não, foi 12-2, hein? O Felipe ganhou do Matheus ali. Vitória tranquila, que ele não precisou suar muito, fez alguns golaços. Um frágil jogador, né? O Matheus Vinícius, frágil mesmo, cara. Aí ele chega na partida contra o Marcos, nas quartas de finais. Ele faz um baita primeiro tempo, tá, Felipe? Tu controlou, mano, o jogo, amassou o Marcos no primeiro tempo. Aí, infelizmente, tu sucumbiu no segundo tempo, meu amigo. Infelizmente, no segundo tempo, tu não jogou bem, tá? Mas tu fez um bom torneio, cara. Eu achei que tu foi bem como um todo aí. Ah, perdeu nas quartas de finais, né? Isso aí, infelizmente, não tem que ser levado em conta, mano. Mas é que no segundo tempo, cara, eu acho que faltou um pouco de maturidade pra ti, entendeu? Faltou tu furar a bola. É esse no termo mesmo, entendeu? Eu acho que tu cabaçou no segundo tempo um pouco, mano. Porque tu tava ganhando de 5-1, parece, do Marcos. Aí ele conseguiu virar pra 8-5, né, cara? Tu tomou 7 gols no segundo tempo. Inacreditável a virada que o Marcos conseguiu, cara. O Felipe pregou, mas eu não entendi também, mano, alguma coisa tua que tu fez nesse jogo contra o Marcos, em específico, tá? Porque, tipo, tu tomou um gol de falta ali fazendo uma barreira que não precisava, mano. Isso era 1 contra 1, não precisava tu fazer uma barreira. Achei que foi bem cabaço essa parte aí, mas enfim. Aí depois, tu foi lá pra frente, depois marcar pressão, Marcos. Sendo que tu tava praticamente cansado, esgotado, mano, fisicamente. Aí tu queria marcar ele lá em cima. Teve uma hora que ele saiu num tiro de meta e pronto, saiu na cara do gol, cara. Que tu não teve mais força pra buscar ele. Enfim, cara. Dá pra pesar um pouco a nota por causa desse segundo tempo, cara. Mas eu não vou pesar tanto não, tá? Pra mim, diante de toda essa circunstância, cara, que tu caiu logo na primeira partida das quartas de finais, tu caiu. Tem que jogar logo depois de enfrentar o Matheus. Tá bom que o Matheus, ele não é um adversário que tu vá se cansar muito, mas tu correu exageradamente no segundo tempo. Mas no total, cara, dá pra dizer que tu fez um bom torneio. Dá pra dizer, cara. Tu massacrou o Marcos no primeiro tempo, infelizmente tomou a virada depois, mas tu conseguiu, cara, fazer um bom torneio na minha visão, tá bom? Lembrando que vocês podem discordar aqui de mim, tá bom? Só pra falar aqui. Pra mim foi um bom torneio, mas foi abaixo do torneio 1, tá? Até porque no torneio 1 tu chegou na final e tal, tu até jogou melhor em desempenho no torneio 4 do que no 1, obviamente. Mas, cara, tu chegou na final no torneio 1.
Então não tem muito o que discutir aí não quanto a isso, né? Torneio 4 pra mim foi bom, como um todo, contando geral assim, de 4 tempos tu fez 3 tempos excelentes e um mais abaixo, né? Mas é abaixo do torneio 1, cara, pra mim. Torneio 4 fica abaixo ali, mas continua sendo um bom torneio, cara. Ah, aqui, mano, é poupa tempo, né? Torneio 5 pra mim, o melhor, vamos lá colocar ali na categoria do melhor, cara, porque não tem muito o que dizer não, cara. O cara acabou com o torneio 5. Ele colocou o torneio 5 no bolso, Felipe. Foi isso, mano. Pra mim, o homem do torneio foi o Felipe Nogueira. Torneio 5. O melhor torneio de desempenho, de chegada, assim, né, na tabela, de qualificatória. Cara, tu chegou na final, foi campeão. Torneio 5, tu foi campeão, cara. Tu até acha que o teu torneio 6 foi melhor, vou já falar dele, tá? Mas o torneio 5 tu colocou no bolso, mano. Porque o Denis foi expulso na preliminar contra Gustavo e Tyson. Aí tu teve que jogar 4 minutos e meio, tu teve que jogar inteiro sozinho, cara, contra os dois. E tu conseguiu segurar ali, tomou apenas um gol do Gustavo. E tu teve chance de fazer mais gols, cara. Impressionante, tu teve chance. Então o Felipe pra mim no torneio 5 ele foi o melhor, cara. Foi o melhor torneio dele. Ele foi o melhor do torneio ali. Semifinal, cara, ele não precisou aparecer tanto contra o Samuel e o Emanuel. Mas quando ele apareceu, ele fez golaço, continuou fazendo golaço ali. Mas o Denis teve mais protagonismo na semifinal. Mas longe de estar mal, tá, cara? Tem até gol Puskas tu tem ali na semifinal contra o Samuel e contra o Emanuel. Na preliminar tu colocou no bolso, né? Como eu disse, o Gustavo e o Tyson. Já tirou ele do bolso? Já tirou? Pois é. Aí na final, cara, tu derrotou junto com o Denis, o Marcos e o Andrew, uma final épica, que foi uma baita final, cara, com torcida e tudo ali. Que final, hein? Que final, meus amigos. Mas tu jogou muito, cara, essa final. Deu canetinha no Marcos. Fez um gol. Dos dois gols, foi 2-2 essa final, tá? Pra quem não lembra, foi 2-2. Os 2 gols do Felipe e do Denis foi o Felipe que fez, cara. Impressionante. Decidiu depois nos pênaltis, cara. Não tem muito o que dizer não, mano. O teu melhor gol dos 85 gols do Top 85, o primeiro gol é teu e tá neste torneio. Só isso já é motivo pra deixar esse torneio 5 como o melhor, cara. Não tem como. Tu aliou desempenho com estatística e foi muito melhor, cara, do que os outros torneios. Torneio 5 tu colocou no bolso, meu amigo. Teu Prime tá ali. Foi muito GOAT, mano. Muito GOAT mesmo. Um baita torneio. Acho que foi uma das melhores atuações que eu vi, tá? Individualmente de todos os 7 torneios, tá bom? Que eu me lembro. Porque o 8º eu não me lembro, como eu falei. Mas, cara, tu foi GOAT. Literalmente GOAT. Aqui tu incorporou o Messi. Literalmente isso. O Messi mais pesado um pouco, mas ainda assim móvel. O tanque ficou móvel, no torneio 5, cara. Só elogios e palmas pra você, Felipe, porque tu merece, cara. Torneio 5 foi sensacional, ele tá guardado no meu coração, esse torneio 5. Como um todo. E o teu desempenho, meu amigo, fenomenal. Colocou várias partidas no bolso ali nesse torneio. Torneio 6, cara. Esse torneio aqui ele enfrentou... Esse torneio ele é diferente dos outros, porque ele não continuou, né, galera? Felizmente ali era para ser o melhor torneio, tá? Isso daqui, por questões internas ali, extracampo, né? Infelizmente não continuamos esse torneio da forma que queríamos, porque nesse torneio foi o que mais teve gente. Tinha dado 11 pessoas para disputar o torneio, teve 3 preliminar, para depois começar as quartas nesse torneio individual aqui, que foi o 6º torneio, cara. Era para ser o melhor torneio, tá? Mas as partidas foram bem marcantes também, apesar de tudo que aconteceu. Bom, falando do Felipe, aqui ele enfrentou na preliminar 2, se eu não me engano, não, foi a 3. Ele enfrentou a Nayane. Pô, cara, a reedição da final do torneio 1, né? E, cara, no primeiro tempo ele atropelou a Nayane, cara. Não tomou conhecimento da Nayane aqui. O Felipe continuou muito bem, né? O seu estado ali de reinado ali do torneio 5, né, que ele conseguiu, e aquele ampliou mais ainda o seu reinado, bateu o campeão, cara. Ele humilhou no primeiro tempo a Nayane, mano. Não tomou conhecimento, se vingou de uma forma impressionante da Nayane aqui, e ele conseguiu, cara, se vingar dela e colocou ela no bolso, cara. No primeiro tempo foi um amasso, um atropelo do Felipe ali, ele mandou e desmandou na partida. O segundo tempo do Felipe, ele sofreu alguns sustos da Nayane, mas mesmo assim, cara, foi aquele surtinho controlado, sabe? Aquele surtinho controlado ali, ele conseguiu, cara.
foi muito bem nesse torneio também o Felipe, tá? Não continuou, ele teve 2 partidas só e no final ele massacrou o Denis, cara. O Denis fez um péssimo torneio 6, hein, que tava perdendo pro Rafael antes de reiniciar o torneio aí. Do nada ele parou na final porque todo mundo faltou. Foi isso, cara. Todo mundo faltou. Aí do nada o Denis parou na final contra o Felipe que tava voando, que tinha acabado de massacrar a Nicole. A Nayane, perdão. Aí ele chegou nessa final com o Denis muito confiante, cara. E deu a lógica, né? O Felipe ele massacrou um Denis que vinha mal. Mas mesmo assim, cara, mesmo mal é o Denis, né? O cara foi campeão do torneio 5 junto com o Felipe, na verdade. Aí ele massacrou, cara. O Denis ali não tomou conhecimento, controlou as ações do jogo, ali fez gol Puskás no Denis. Foi muito bom, cara. Torneio 6 também do Felipe, hein? Vou colocar aqui no muito bom, porque foi sensacional, cara. Ele controlou simplesmente Nayane e Denis, cara. Foi isso. Ele simplesmente massacrou os dois. Se ele continuasse esse torneio 6 aqui, ele poderia estar acima do 5. É porque ele parou, né? Ele infelizmente quase foi cancelado aí, foi remarcado 2 vezes. Aí quando voltou já foi direto pra final, das quartas de final 2 pra final. Bem confuso esse torneio aí. Mas como o tempo de amostra do Felipe foi pouco tempo pra mostrar seu talento, cara, esse torneio vai ficar abaixo do 5. Vai ficar como muito bom, tá? E foi um baita torneio também, mas infelizmente não teve o final adequado. Não teve todas as partidas que era pra ele ter. Aí vai ficar nessa colocação muito por causa disso, tá, galera? Mas assim, cara, na boa, foi muito bem o desempenho do Felipe aqui. Eu achei ele um pouco menos plástico que os outros torneios, tá? Torneio 5 no caso, ele tava menos plástico assim na questão de drible. Mas ele tava muito mais maduro, controlando o jogo, sabendo o que fazer. Então ele vai ficar aqui, muito bom, cara. Só abaixo do torneio 5 pra mim, que esse é Prime do Prime mesmo. Mas o torneio 6, cara, foi muito bom também teu, cara. Não tomou conhecimento da Nayane, que tava arrogante, hein, antes do torneio começar. Lembrar vocês que ela tava arrogante, achando que ia passar o trator, colocar todo mundo no bolso. Acabou que foi ela que ficou no bolso para o El Tanque. O El Tanque tava impressionante no torneio 6, cara, dando início ali ao seu reinado, né? Continuando o seu reinado no torneio 5. E o último torneio, galera, foi o torneio 7, que ele jogou junto com o Juan, né? De dupla, teve toda uma polêmica ali, cara. Ninguém queria ficar com o Juan. E acabou que por sorteio, Felipe ficou com o Juan Pablo ali, cara. E juntos eles jogaram. Eles enfrentaram o André. Eles não caíram na preliminar desta vez, tá? Pra jogar. Então eles jogaram direto à semifinal. Eles jogaram contra o André e o John, cara, que era uma dupla muito entrosada, tá, galera? O André e o John parece que eles são fracos, mas não, tá? É porque eles não têm a defesa muito forte assim pra aguentar. Acaba o fôlego deles. Mas eles eram uma dupla assim bastante entrosada, cara, que conseguia dar trabalho pra todo mundo ali com troca de passes rápidas, envolvente. E o Felipe jogou junto com o Juan, né, cara, que, pô, só tava ali na frente de Samuel, de Eric, dessa galerinha ali, mais fraquinha. Também era outro fraco, tá? O Juan era muito fraco, gente. Muito fraco mesmo, Juan. Nessa época aí. E ele praticamente fez uma estratégia que foi a seguinte, cara, nesse torneio 7. Ele jogou o Juan pra defesa e falou: deixa comigo que do meu pra frente eu que me garanto, cara. E ele jogou muito bem contra o André e com o John, cara. Começaram tomando um baita sufoco, tá? O que era normal mesmo. Porque a dupla do John e do André como um todo era melhor que o Felipe e o Juan, cara. Porque o Juan era a dupla dele, muito por isso, tá? Mas ele conseguiu, cara, com a sua força de vontade ali, com muita raça, passar pelo André e pelo John. Infelizmente eles caíram, o Felipe e o Juan, na final. Sucumbiram, perderam para o Denis e para o Davi. Se eu não me engano foi 7-2 esse jogo, tá? Foi uma derrota pesada um pouco, mas compreensível, cara. O cara tava junto com o Juan ali, então complicou, né, um pouco, meu amigo, jogar contra Denis e Davi, tendo o Juan como teu parceiro, com todo respeito, um cara fraquíssimo na época. Aí isso complica mesmo, mas ele conseguiu, cara. O Felipe, ele chegar numa final mais uma vez. Não foi campeão desse torneio 7, né? Mas ele conseguiu ali, cara, fazer bons confrontos. Na base da raça, passou pelo John e pelo André. Infelizmente perdeu para o Davi e para o Denis. Era uma dupla fortíssima naquele torneio. Sobre o desempenho dele,
Eu achei que ele estava um pouco abaixo do torneio 5 e do 6, tá? Em questão de dribles. Ele tava errando algumas coisas que ele não errava, mas, cara, mesmo assim, cara, muita raça, muita técnica ali, mesmo assim, tá? Ele tava bem maduro, continuou maduro o Felipe aí, sabendo o que fazer, sabendo controlar melhor a bola. Então, pra mim, cara, por todas essas circunstâncias de ter jogado junto com o Juan, eu achei que esse torneio do Felipe, ele foi bom, cara, foi bom. Não vou botar no muito bom, não, porque teve alguns vacilos do Felipe defensivos ali que ele não estava acostumado a ter, tá? Eu achei que ele não foi tão plástico como os outros dois torneios, cara. Mas foi bom, foi um bom torneio, chegou na final, perderam na final, cara. Só não vai ficar ali no mesmo nível do 6 do 5, porque no 6 e no 5 tu foi campeão, apesar de tudo, né? Tu foi coroado sendo campeão, cara. Então ele não pode estar na mesma prateleira, na minha opinião, desses torneios aí, cara. Mas pra mim tá acima do torneio 1 e acima do torneio 4, sim, cara. Então está aí, galera. Essa é a tier list aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o primeiro ranqueando. Eu sei que ficou um pouco longo, tá bom? Mas é que eu tenho que analisar aí detalhe a detalhe aí cada torneio do jogador. E iremos continuar com o Dennis no próximo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, recapitulando para vocês aqui. O melhor torneio do Felipe foi o 5. O outro torneio que ele disputou foi o torneio 6, que ficou muito bom. Torneio 6, tá bom? Aí o torneio 7 do Felipe ficou no bom. Atrás dele, que também é bom, é o torneio 1 do Felipe. Aí depois vem o torneio 4. Tudo na lista de bom, tá? Aí o torneio 3 do Felipe foi ruim pra mim. E o pior, sem sombra de dúvidas, é o esquecível torneio 2 do Felipe. É isso, a tier list. Espero que vocês tenham gostado, galera. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like para me ajudar demais. E compartilhe para os seus amigos. Até a próxima. Tchau.